Segmentos orientados. Antes de vermos propriamente o que são segmentos orientados, precisamos rever o conceito de direção de uma reta. A direção de uma reta tem a ver com a sua inclinação, com o seu declive. Portanto, podemos dizer que apenas retas paralelas ou coincidentes vão ter a mesma direção. Estas retas têm a mesma direção, pois são retas paralelas. Estas retas também têm a mesma direção, pois são retas coincidentes. No caso das retas serem concorrentes e podem ser oblíquas ou perpendiculares, então terão direções diferentes. Estas retas têm direções diferentes, pois são retas oblíquas. Estas retas também têm direções diferentes, pois são retas perpendiculares. Vamos então passar para os segmentos orientados pensando na seguinte situação. Nesta grelha, constituída por 6 quadrados, temos 12 pontos representados pelas letras A a L. O André, que estava no ponto A, deslocou-se para a casa do Carlos, no ponto C. Desta forma, podemos representar a deslocação do ponto A para o ponto C. Chamamos essa representação o segmento orientado AC. O ponto A representa a origem do segmento orientado. Já o ponto C representa a extremidade do segmento orientado. Reparem que quando designamos um segmento orientado, devemos sempre começar pela letra que representa a origem e de seguida indicar a extremidade. A Helena, que estava no ponto H, deslocou-se para a escola, no ponto E. Podemos então representar a sua deslocação de H para E. E temos o segmento orientado HE, com origem em H e extremidade em E. O Ivo, no ponto I, deslocou-se para a aula de Karaté em K. Temos, portanto, o segmento orientado IK. Por fim, o Duarte, em D, foi também para a aula de Karaté, portanto para K. Aqui está o segmento orientado DK. Olhando para alguns dos segmentos orientados representados anteriormente, observamos o seguinte. Os segmentos orientados AC e DK não têm a mesma direção, têm direções diferentes. As suas retas de suporte não são paralelas. Os segmentos orientados AC e HE têm a mesma direção. As suas retas de suporte são paralelas. Podemos também afirmar que têm sentidos contrários. O primeiro aponta para a direita e o segundo para a esquerda. E também comprimentos diferentes, pois AC tem 2 unidades de comprimento, enquanto HE tem 3. Os segmentos orientados AC e IK têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Neste caso, os segmentos orientados dizem-se equipolentes, pois têm a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento.